Nós somos o povo de Deus. Já está bem. Até não acha necessário ouvir aquilo. Se calhar dá mais um como está a fazer. Pronto, Se fosse um micro que captasse o som para captar aqui ao outro lado, não vejo. A salmista vai lá cantar e cantar então lá o aleluia. E é o suficiente. O resto. quem é salvista já agora? Irmã Rosa. Não, para mim Deus. É racista.
todos eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Vamos, como é costume, no início da nossa celebração, criar as condições necessárias para que esta nossa celebração eucarística possa ser celebrada dignamente e, como sempre acontece, no início da nossa Eucaristia, somos convidados a fazer um exame de consciência, a dar conta daquilo que esteve menos bem. Por isso, pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade, como acabamos de cantar, de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos.
porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora, que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora
a reconciliação. Palavra do Senhor. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Depois disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebeste de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez e para todos, sejam bem-vindos. Uma saudação para todos aqueles que estão... O correio está um bocadinho alto, faz favor. Todos aqueles que estão aqui em Tervassou, aqui na nossa companhia. Uma saudação também para aqueles que, não sendo de Tervassou, estão aqui connosco também. Não só das minhas paróquias, mas das minhas outras 2 paróquias, mas também outros que eventualmente possam estar aqui por causa da hora que possa ser mais oportuna. Ainda uma saudação para aqueles que estão na nossa companhia e que já são habituês, por assim dizer, destas celebrações online, particularmente para quem está no Brasil, para quem está no Canadá, para quem está na Suíça,
para quem está na França, e eu até podia dizer o nome de todas estas pessoas, porque são de facto pessoas que marcam presença sempre que celebramos. E para aqueles que de facto não disse e que estão no estrangeiro, sejam bem-vindos à celebração da Palavra de Deus. Também uma saudação, obviamente, para aqueles que não estando no estrangeiro, porque afinal de contas ninguém está, porque nós os cristãos não somos estrangeiros, mas usando uma linguagem assim mais comum para nós nos entendermos, para aqueles que não estão no estrangeiro e estão em Portugal e não estão tanto aqui perto de nós, mas que também mesmo assim, desde o Porto, Estarreja, Albergaria, etc., fazem questão também, e Águeda, obviamente, quando digo Águeda estou a falar do Arciprestado e da Diocese em geral, da Diocese de Aveiro, sejam também bem-vindos. Como certamente vós sabeis, e como vos recordais, depois de uma série de festas que nós tivemos ocasião de celebrar ultimamente, chegámos ao tempo comum. 50 dias depois da Páscoa, como sabem, foi o Pentecostes. Depois do Pentecostes, passado 8 dias, tivemos a festa da Santíssima Trindade. Passado também mais alguns dias, foi de facto ainda já na quinta-feira, tivemos a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, vulgarmente designada como festa do Corpo de Deus. E, portanto, depois destas festas todas, eu esqueci-me de uma, que é a mais importante de todas, foi a festa da Páscoa. E vós sois capazes de dizer assim, pois, mas está bem, mas nos domingos não. Foi sempre Páscoa. Foi Páscoa no dia de Páscoa, entre aspas, ou sem aspas, e depois no primeiro domingo da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa. Reparem que não falamos em depois da Páscoa. E, portanto, Páscoa, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpo de Deus, e depois destas festas todas, destas solenidades todas, acabamos por entrar no tempo comum. O tempo comum não é um tempo menos importante. É um tempo normal, como é normal a nossa vida. E somos convidados neste tempo comum a tornar os dias de festa, tornar os dias importantes, tornar os dias, eu diria, vivendo-os na plenitude daquilo que é a sua dimensão. E por isso nós entramos hoje no 11º domingo do tempo comum. Vamos retomar o tempo comum. Começamos com o tempo comum, se bem se recordam. Portanto, na altura, antes de entrar no Advento, depois, agora perdi-me. Depois do batismo do Senhor, entramos de facto no tempo comum. Aliás, o batismo do Senhor é considerado quase como, obrigado David, é quase considerado como sendo o primeiro domingo do tempo comum. E depois foi estas interrupções conforme o tempo que estamos a viver. Moral da história, e agora vamos ao que interessa. Nestas leituras que tive, eu peço desculpa de facto de tentar, e realmente era uma coisa muito simples, bastava desligar aqui e já não fazia feedback acolá, mas nem tudo lembra, e eu peço desculpa às irmãs, não é por distrair, é sobretudo às irmãs, porque estavam a ler a Palavra de Deus, a proclamá-la e a proclamar o Salmo, e na altura em que eu fui para lá uma ou duas vezes ou três, nós temos sempre tendência de facto a ver o que é que está a passar e esquecemos daquilo que é mais importante. São estes erros, mas entre uma coisa destas e estarmos a ouvir o feedback, achei que era o menos mal. E então dizia eu que neste tempo comum nós fomos confrontados com estas leituras que nos foram propostas, e na primeira leitura, como deram conta, o nosso Deus diz-nos no Sinai, com Moisés, que queria fazer um povo, uma nação santa, que fosse sua propriedade. E, como aqui se diz, vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sob asas de águia e vos trouxe até aqui. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. E vós sois capazes de dizer assim, que pena não sermos nós. Mas quem é que disse que não somos nós? Não é por acaso que aparecem 12 apóstolos. E aparecem 12 apóstolos porque naquela altura o país de Jesus tinha 12 tribos. Por isso é que aparece 12 apóstolos, como quer dizer que não há nenhuma tribo que fique de fora.
é Israel e é o novo Israel que somos nós. E por isso, quando se fala aqui em Pedro, em Tiago, em João e não sei mais quantos, nestes apóstolos, vocês metam o vosso nome. Porque, ao fim e ao cabo, o Senhor chama-os e chama-nos. Este convite é feito personalizadamente. É feito de uma forma personalizada. Este convite não é, ó pessoal, venham daí. Não. Pedro, anda daí. Tiago, anda daí. E depois é curioso, porque ele, tendo possibilidade e sabendo tudo, até porque estamos a falar do nosso Deus, e falando do nosso Deus, é um Deus omnisciente, que sabe tudo, como é que ele teve o descaramento, se me permitem a expressão, de escolher, imaginem só, primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, reparem as famílias que aparecem aqui. Porque estas coisas não aparecem assim a cair do céu aos trambolhões. Por isso, se calhar, é que estamos a assistir a esta pandemia em que o pessoal agora tem medo, não é do vírus. Tem medo, de facto, de apanhar a doença, mas cá para mim, mais do que apanhar a doença, se calhar, o que é legítimo, que tenhamos receio, quem não tem. Mas, se calhar, mais receio é de aproveitarmos esta maré para mais uma desculpa, de não participarmos na celebração. Mas, como eu digo, por isso é que estamos aqui ao ar livre, para que, de facto, que não haja esses, ou que se minimize ao máximo, portanto, esse receio. Mas, como eu estava a dizer, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu e Mateus, o publicano. Reparem que era aqui que eu estava a dizer. Como é que ele, sabendo tudo, como é que ele não vê isto? Então ele vai chamar aquela gente que chamou, todos escolhidos a dedo, e mete lá um publicano. Sabem que os publicanos eram aqueles que tinham negócios públicos. Eram aqueles que recolhiam os impostos que depois iam para Roma. Temos o caso de Mateus, que depois foi atrás de Jesus. Temos o caso de Zaqueu, que era chefe de publicanos, ainda por cima. E, portanto, aqui nestes apóstolos, já nem falo nos outros, que vieram por arrasto. Eu falo nestes apóstolos. Ele mete até o Judas. Ele sabia muito bem o que iria acontecer e chama-o. Ele chama o Mateus o publicano. Chama, de facto, estes pecadores públicos, como eram designados e conotados naquela altura, para, conjuntamente com ele, formar esta nação santa, este povo eleito, esta nação escolhida e exclusiva deste Deus. E é interessante, como já dizia, darmos conta disto, porque é um convite que Jesus faz personalizado. Não diz, vamos todos, não, tu, vem. Tu, Pedro, vem. E apesar dele o enganar 3 vezes, de lhe mentir 3 vezes, Pedro, tu amas-me, és capaz de te entregar por mim. E já sabemos a resposta do Pedro, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro, tu amas-me. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E a terceira, o nosso Deus é assim. Pedro, tu és meu amigo. E o Pedro ficou desarmado. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou teu amigo. E é este Deus que desce, já que ele estava a fazer uma pergunta e o Pedro a responder a outra, já que o Pedro não foi capaz de perceber, foi este Deus, este Jesus, que baixa a parada. É ele que baixa a parada. Pedro, tu és meu amigo. E, meus amigos, é precisamente esta hoje também a questão que se põe a cada um de nós. Será que nós somos amigos dele? Onde e em que medida é que nós o testemunhamos? Em que circunstância é que nós somos construtores desta nação eleita, desta nação escolhida e exclusiva que Deus quer fazer connosco? E isto faz-se, como digo, através da família, faz-se através de um esforço pessoal e depois comunitário para transformarmos à nossa volta, a pouco e pouco. Ouçam, ainda hoje, eu nem vos vou dizer onde me interessa.
Ainda hoje estava a celebrar a Eucaristia num determinado sítio. Estávamos lá muita gente comparativamente com aquilo que é normal. Quando digo muita, às vezes para nós é muita, mas é pouca ainda, mas por causa de um indivíduo ou de dois, com uma geneiredo porco, que não eram de lá, e estavam lá, com um histórico bem conhecido pelos piores motivos, mas como é que de facto um ou dois foi o suficiente para estragar toda uma Assembleia, para envergonhar toda uma Assembleia que, tal como eu, estavam envergonhados, porque isto ouvia-se em todo lado. Isto ouvia-se em todo lado. E eu dei comigo a pensar como é que um filho da mãe, peço desculpa, como é que o filho da mãe, com esta carga que a gente costuma dar a estas palavras, como é que de facto assim, pessoas individuais têm a coragem de pôr em causa toda uma celebração comunitária, envergonhando toda uma terra, e nós não somos capazes de fazer um pouquinho a nossa parte. Não estou a falar deste caso agora, estou a falar agora de outras circunstâncias, que é de cada um fazer a sua parte, de cada um ser aquilo que é, de cada um dizer aquilo que professa, dizer que não tem vergonha, dizer de facto que a Eucaristia é algo importante. E, meus amigos, eu penso que talvez seja uma lição que nós podemos tirar desta coisa chamada pandemia. Nós, de facto, temos que tirar algumas lições. E é aquilo que eu digo muitas vezes, e acredito que não é poesia. Acho que nós temos que dar valor àquilo que tem valor. A gente absolutiza o que é relativo, relativiza aquilo que é absoluto, trocamos as ordens, trocamos as hierarquias, acabamos por não dar valor por causa de um, pagam logo todos, por causa de um racismo, não sei mais quantos, vão abaixo todas as estátuas e mais alguma. E a gente começa a olhar, pois com certeza e tal, e não sei mais quantos, não somos capazes de ver, nem de valorar que determinada coisa não justifica outra, que acaba por ser pior do que aquela que se fez antes. E, portanto, o nosso problema muitas vezes é que não somos capazes, dizia eu, de assumir um pouquinho esta diferença. E, de facto, uma das coisas que nós aprendemos foi que realmente a Eucaristia ganhou, ouçam, as transmissões das celebrações, as transmissões e as pessoas que assistiam duplicavam 200% ou 300% ou 400%, uma coisa enorme. E de facto todos sentiam fome, dizia-se. Todos sentiam já saudades, dizia-se. Pelos vistos, ainda há coisa, vai no adro, e de facto a gente já se esquece. Eu faço-vos um apelo, sinceramente, a todos vós, e logo a vós que não precisais que eu vos diga isto porque estáis aqui. Mas que façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance, no sentido de aproveitar estas coisas. Eu celebrei, como sabem, durante este tempo mais agudo, nas irmãs, e as irmãs diziam-me, peço desculpa pela inconfidência, irmãs, diziam-me que se sentiam umas privilegiadas. Pois são irmãs e tal. Não são irmãs. São, de facto, pessoas que entendem que o cristão não pode viver sem a Eucaristia. E a Eucaristia, de facto, para nós, a mais sabendo que o nosso Deus quer formar connosco uma aliança exclusiva, uma propriedade sua, é fundamental que nós criemos condições para que a celebremos dignamente. Ora, era outra coisa que eu vos queria dizer, mas fico-me por cá porque já estou aqui há muito tempo a falar, peço desculpa. E depois, porque havia esta história aqui, e depois ressuscitai os mortos, afastai os espíritos, como é que é? Não sigais o caminho dos gentios, não entreis em cidade de samaritanos, ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, pelo caminho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Toda a gente percebe que isto não é para levar à letra, porque naquela altura, ouçam, quantas e quantas vezes há gente viva que vive como morta. Quantas e quantas vezes há pessoas que vivem em depressões. Quantas e quantas pessoas vivem quase que são como uns zumbis, como pessoas autómatas que andam para um lado e para o outro sem saber o que fazem, porque perderam o sentido da vida. É fundamental ressuscitar os mortos.
É fundamental, de facto, dar vista aos cegos, daqueles que olham, mas não veem. E alguns não é porque não queiram ver, mas é porque não os deixam ver. E é fundamental ressuscitar. Se isto não é ressuscitar, se isto não é dar vida, que interessa, de facto, a pessoa andar por aí a deambular, feita uma autómata, sem saber o que faz, sem saber para onde vai, sem saber de onde é que veio. E é fundamental que hoje, nós cristãos, é tão importante quanto uma ajuda económica e quanto uma ajuda alimentar, que nós possamos dar razões de viver a esta gente. A esta gente que não é uma gente qualquer. Às vezes, se calhar muitas vezes, são aqueles que estão ao nosso lado. E é um pouquinho por aqui que a Palavra de Deus hoje, penso, nos propõe que nós paremos e reflitamos um pouco acerca desta proposta que o Senhor nos quer fazer. Vamos pedir ao Senhor aqui e a todos aqueles que também estão na nossa companhia, que suscitem em nós este desejo de criar condições para o ouvir, para saber o que Ele quer, para discernir aquilo que Ele nos quer falar, para que criemos condições, dizia eu, para que Ele possa em nós e através de nós, nos outros, formar a tal aliança exclusiva, propriedade dele. É engraçado porque está aqui alguém, não fala nisso, mas falo eu. Jesus encheu-se de compaixão. Reparem, quando se fala aqui na primeira leitura, no Evangelho, naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão. É uma pena este verbo que está aqui. Porque este verbo está muito mal traduzido. Porque não há tradução possível. Aqui o verbo que foi traduzido por encheu-se de compaixão é... Jesus ficou com tanta pena que foi até às entranhas. A gente não sabe o que isto é. É sim o amor do nosso Deus. Vamos, de facto, dizer em que acreditamos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, a ser crucificado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é verdade verificada. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica, professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos continuar com a nossa celebração, apresentando desta feita ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada pedido que a irmã Ermita irá fazer em nosso nome, nós podemos responder aquilo que estamos habituados. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhora. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhora. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar e pelos povos que os escuta e se converte, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado,
e pelos que, para salvar outros, se deixam matar, oremos ao Senhor. Rogamos, ouvimos, Senhor. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos ao Senhor. Rogamos, ouvimos, Senhor. E pegando um pouquinho nesta última intenção, eu queria lembrar o pai do José Júlio, que hoje que faleceu ontem e que vai ser amanhã o funeral. E agradeço-lhe o testemunho que está a dar vindo cá na Eucaristia. Peço por ele, assim como também, já agora, e se me permitem, pela minha mãe, que também fez ontem 2 anos, que faleceu. E já agora, como diz aqui também alguém, vamos pedir ao Senhor pelos 13 bombeiros e 3 civis que faleceram no grande incêndio que ocorreu no concelho de Águeda em 13 e 14 de junho de 1986, em que eu era pároco da Castanheira do Voga, para que lhes dê o eterno descanso. Oremos ao Senhor. Pelas nossas intenções, por todas aquelas pessoas que atrapalharam, diz aqui alguém, a missa hoje de manhã, para que sintam a compaixão de Jesus em suas vidas, quem o diz é o Marcelo no Brasil, e o perdão da Assembleia Cristã. Oremos ao Senhor. Pelas nossas intenções, quaisquer que elas sejam, por aquelas que estão a aflorar o nosso coração, para que o Senhor nos dê aquilo que for melhor para nós, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova,
Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos, bendizemos, cantando numa só voz. Santo, Santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito aquele que vai em nome do Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, consagrados, missionários, leigos empenhados, todos nós. Lembrai-vos também, Senhor, do vosso servo Marciano, que amanhã vai ser sepultado, o pai do Zé Júlio, e também de todos aqueles nossos que queremos recordar ao Senhor neste momento. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o corpo de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Pai das lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo dia, onde está o teu Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade. Diz o Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade. Diz o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não nos esperem, não vos amam. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Por todos quantos são das nossas obrigações, por todos quantos nos deixaram há poucas horas, há mais tempo, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. É assim, nós, por causa de toda esta situação, temos evitado celebrar precisamente à semana, enquanto de facto as coisas não estavam preparadas. Agora as coisas já estão minimamente preparadas na Igreja e, portanto, na quarta-feira eu irei celebrar a Eucaristia na nossa Igreja às 19h30 e também será, já estive a falar até com o Zé Júlio, será de facto o 7º dia do pai dele. Portanto, tenho algumas intenções, lembrarei de forma também especial aqui o pai do Zé Júlio. Depois, na quinta-feira, excepcionalmente, tenho Eucaristia em Ós da Ribeira. E depois, no sábado, é aquilo que é normal, ou seja, tenho Eucaristia em Pradela, às 19 horas, e depois, no domingo, é ainda sempre que vocês quiserem. Eu confesso-vos que quando faltavam 3 minutos e de facto apareceram quase que por milagre, porque realmente as coisas estavam de facto com um ar muito desolador. Olha, já faltava. E portanto, continuamos com a Eucaristia no domingo 2 a 8 a esta hora, às 7.
em Oi da Ribeira às 11 horas e em Espinhel às 9h30. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz uma boa semana. O Senhor nos acompanhe.